Capítulo 4. A torre mais alta, o poço mais fundo, ou bem longe de Nomonhã. Kumiko voltou para casa bem-humorada. Bem-humorada demais, para dizer a verdade. Depois do encontro com Malta Kanô, cheguei em casa um pouco antes das 6 e não tive tempo de preparar um jantar elaborado. Por isso, fiz algo simples com o que encontrei na geladeira. Kumiko e eu comemos a refeição tomando cerveja. Como costumava fazer quando estava de bom humor, ela falou do emprego, quem encontrou, os afazeres do dia, os colegas competentes e os incompetentes, essas coisas. Eu escutei e só dei algumas respostas breves. Prestei atenção em metade do que ela dizia, porém ouvir Kumiko falar de seu emprego não era desagradável. Gostava de vê-la falando do trabalho com tanta paixão à mesa de jantar, seja lá qual fosse o pano de fundo. Isso é um lar. Pensei. Cada um de nós desempenhava a função atribuída. Ela falava do emprego e eu preparava a comida e ouvia. Era um lar bem diferente daquele que eu imaginava antes do casamento. De qualquer forma, era o lar que eu tinha escolhido. Naturalmente, na infância, eu tinha um lar, mas não era o que eu tinha escolhido, e sim o imposto. Agora eu estava no mundo que eu próprio tinha escolhido. No meu lar. É claro que estava longe de ser perfeito, mas eu procurava aceitá-lo por mais problemas que tivesse. Afinal, tratava-se de uma escolha minha, e se havia problemas, eram problemas essencialmente meus. Era assim que eu pensava. E o gato? Perguntou Kumiko. Contei em poucas palavras o encontro com o Malta Kanô no café do hotel de Shinagawa. Falei da gravata com bolinhas que, por algum motivo, não estava no guarda-roupa. Expliquei que, apesar disso, Malta Kanô me encontrara com facilidade no salão lotado. Comentei sobre o modo de vestir e de falar dela. Essas coisas. Kumiko achou graça quando mencionei o chapéu vermelho de vinil de Malta Kanô. Porém, a ausência de uma resposta clara sobre o paradeiro do nosso gato deixou Kumiko bem decepcionada. Então, ela também não sabe direito o que aconteceu com o gato? Perguntou ela com o semblante fechado. A única coisa que ela sabe é que o gato não está mais perto da casa? Bem, sim, respondi. Achei por bem omitir a parte em que Malta Kanô explicara que o fluxo estava obstruído onde moramos, o que talvez tivesse relação com o sumiço do gato. Kumiko poderia ficar preocupada. Não queria mais aborrecimentos para mim, e teríamos muita dor de cabeça se Kumiko dissesse que o lugar não era bom e que devíamos nos mudar o quanto antes. Nossa situação financeira atual não comportava uma mudança. O gato não está perto de casa, foi o que ela disse. Então, ele não vai mais voltar? Bom, eu não sei. Ela falava de uma forma bem vaga e alusiva. Disse que entraria em contato quando tivesse mais detalhes. Dá para confiar nela? Não sei dizer. Eu sou
totalmente leigo nesses assuntos. Servi a cerveja no meu copo e fiquei por um tempo observando a espuma diminuir. Kumiko permaneceu apoiando o rosto com as mãos, cotovelos na mesa. Seja como for, ela não faz isso por dinheiro, nem espera algum tipo de recompensa. Melhor ainda, comentei. Então não tem problema. Ela não quer o nosso dinheiro, não quer a nossa alma e não quer raptar a princesa. Não temos nada a perder. Queria que você entendesse que o gato é muito importante para mim. Ou melhor, muito importante para nós. Encontramos ele uma semana depois do nosso casamento. Você se lembra, não é? Do dia em que encontramos o gato? Lembro, claro. Ele não passava de um filhotinho indefeso, todo encharcado. Estava chovendo muito naquele dia e eu tinha ido até a estação atrás de você para levar o guarda-chuva. No caminho para casa, a gente encontrou o pobrezinho abandonado em um engradado de cerveja ao lado de uma loja de bebidas. Ele foi o meu primeiro gato. Para mim, é um símbolo importante que não posso perder. Sei muito bem disso. Mas por mais que a gente procure, por mais que você procure, ele não aparece e já tem 10 dias. Não sabia mais o que fazer, então acabei ligando para o meu irmão e perguntei se ele conhecia algum adivinho ou vidente que pudesse nos ajudar a achar o gato. Sei que você não gosta quando eu peço ajuda a meu irmão, mas ele sabe muito desses assuntos, assim como nosso pai. Tradição de família. Soprei com frieza como o vento do entardecer que atravessa a enseada. Mas qual é a relação entre Noburo Vataya e ela? Minha esposa encolheu os ombros. Devem ter se conhecido em algum lugar por acaso? Tenho a impressão de que meu irmão está ficando bem famoso ultimamente. Pois é. Meu irmão disse que ela é muito poderosa, mas bem excêntrica. Observou Kumiko mexendo distraidamente no macarrão gratinado. Como é mesmo o nome dela? Malta Kano. Malta Kano, que fez treinamento espiritual na ilha de Malta. Isso, Malta Kano. E o que você achou dela? Bom, comecei observando minhas mãos sobre a mesa. Pelo menos não fiquei entediado durante a conversa. E não se entediar durante uma conversa não é ruim. Existem tantas coisas inexplicáveis no mundo e alguém precisa preencher esse vazio. Nesse caso, é muito melhor alguém que não seja entediante, não concorda? Por exemplo, pessoas como o Sr. Honda. Minha esposa riu, achando graça. Você não acha ele uma boa pessoa?
Eu gosto do Sr. Honda. Eu também. Durante um ano depois do nosso casamento, visitamos a casa do Sr. Honda uma vez por mês. Esse velhinho era um dos escolhidos pelos espíritos mais considerados pela família Vataya, mas tinha problema de audição e não ouvia direito o que falávamos. Apesar de usar aparelho auditivo, ele não escutava praticamente nada. Por isso, gritávamos tão alto que o papel da porta corrediça chegava a tremer. Como alguém tão surdo é capaz de ouvir os espíritos? Eu me perguntava. Será que as palavras dos espíritos podem ser ouvidas melhor por alguém com problema de audição? O problema de audição do Sr. Honda decorria de um ferimento de guerra. Ele teve o tímpano rompido em um bombardeio ou por uma granada de mão quando era membro do exército de Guangdong e lutava contra a força aliada da União Soviética em Mongólia na fronteira entre a Manchúria e a Mongólia Exterior na Batalha de Nomonhan em 1939. Nós não íamos visitar o Sr. Honda porque acreditávamos em espíritos. Eu não me interessava pelo assunto e a crença de Kumiko em poderes sobrenaturais era bem fraca se comparada à dos pais ou à do irmão mais velho. Ela era supersticiosa e se preocupava ao ouvir alguma previsão nefasta, mas procurava não se envolver com essas coisas. Não, nós íamos visitar o Sr. Honda porque o pai de Kumiko mandava. Para ser claro, essa foi a condição dele para consentir com o nosso casamento. Era uma exigência bem estranha, mas, para evitar problemas, resolvemos aceitá-la. Na verdade, não esperávamos mesmo uma aprovação fácil por parte da família dela. O pai de Kumiko era funcionário público, segundo filho de uma modesta família de agricultores da província de Niigata. Recebeu uma bolsa de estudos na Universidade de Tóquio, formou-se com notas excelentes e se tornou um funcionário de alto escalão do Ministério dos Transportes. Concordo que seja uma trajetória louvável, mas como costuma acontecer com pessoas assim, ele era muito orgulhoso e presunçoso. Estava acostumado a dar ordens e não questionava os valores do mundo a que pertencia. Para ele, hierarquia era tudo. Curvava-se com facilidade diante de uma autoridade superior, mas não hesitava nem um pouco em pisar em outras pessoas. Nem Kumiko, nem eu achávamos que alguém assim fosse espontaneamente aceitar como genro um rapaz de 24 anos como eu, sem um tostão, sem posição, sem dinheiro, sem uma família tradicional, sem diploma de uma universidade renomada e praticamente sem perspectivas de futuro. Pretendíamos romper relações com os pais dela e casar mesmo assim, caso se mantivessem irredutíveis contra o nosso casamento. Nos amávamos profundamente e éramos jovens. Tínhamos a convicção de que seríamos felizes mesmo rompendo com a família, mesmo sem ter um tostão. De fato, quando fui à casa dos pais de Kumiko pedir a mão dela, eles me trataram com muita frieza. Era como se as portas de todas as geladeiras do mundo tivessem sido abertas ao mesmo tempo. Nessa época, eu trabalhava no escritório de advocacia. Eles perguntaram se eu pretendia prestar o exame da ordem. Respondi que sim. Ainda continuava na dúvida, mas pretendia me esforçar mais um pouco e tentar passar no exame e me tornar advogado. De qualquer maneira, se tivesse investigado as minhas notas da universidade, saberiam que eu tinha poucas chances de passar. Em poucas palavras, eu estava longe de ser o partido ideal para a filha deles. Mas, mesmo contrariados, concordaram com o casamento
um verdadeiro milagre, graças ao Sr. Honda. Tudo o que Kumiko e eu precisávamos fazer era ir vê-lo uma vez por mês em sua casa em Meguro, Tóquio, levando uma garrafa de bebida alcoólica. Bastava ouvir o que ele tinha a dizer e ir embora. Fácil assim. Logo passamos a gostar do Sr. Honda. Apesar de deixar ligada a TV em um volume bem alto, era realmente ensurdecedor. Por causa do seu problema de audição, ele era um velhinho muito simpático. Apreciava beber e ficava muito feliz quando levávamos a bebida. Sempre fazíamos a visita na parte da manhã e, invariavelmente, tanto no inverno como no verão, encontrávamos o Sr. Honda na sala em sua origotatsu. Uma mesa baixa, com aquecedor embutido, uma colcha acoplada e um espaço para descansar os pés. No inverno, o aquecedor ficava ligado. Já no verão, a colcha sumia e o aquecedor permanecia desligado. O Sr. Honda parecia ser um vidente bastante famoso, mas levava uma vida bem modesta. Ou melhor, levava uma vida de eremita. Sua casa era pequena e a entrada tão apertada que mal sobrava espaço para uma pessoa tirar e colocar os sapatos. Os tatames eram poídos e o vidro quebrado da janela tinha sido emendado com fitas adesivas. Na frente da casa havia uma oficina e alguém vivia gritando bem alto. O Sr. Honda vestia uma roupa que parecia ao mesmo tempo um pijama e um macacão de operário. Ela não dava sinal de ter sido lavada nos últimos tempos. Morava sozinho e uma senhora vinha limpar a casa e preparar a comida todos os dias. Ainda assim, por algum motivo, ele se negava categoricamente a ter a roupa lavada. Nas bochechas fundas, ele sempre tinha fios brancos de barba rala por fazer. O único luxo na casa era o gigantesco aparelho de TV em cores que chegava a ser imponente e ficava ligado no canal NHK. Não sei dizer se o Sr. Honda gostava dos programas da NHK, se apenas tinha preguiça de mudar de canal ou se era uma TV especial que só transmitia a NHK. Durante as sessões, o velhinho ficava sentado de frente para a TV da sala e mexia as varetas de seichiku sobre a mesa. Eram pedaços de bambus usados na adivinhação. Enquanto isso, a TV transmitia sem cessar e em volume ensurdecedor programas de culinária, conselhos para cuidar de bonsai, noticiários, discussões políticas, etc. Talvez você não leve jeito para o direito, disse um belo dia o Sr. Honda para mim. Ou talvez para alguém que estava a uns 20 metros atrás de mim. O senhor acha? As leis controlam os fenômenos do plano terrestre. Para resumir, é um mundo onde o negativo é negativo e o positivo é positivo, onde o yin é yin e o yang é yang. Um mundo onde eu sou eu e ele é ele. Eu sou eu, ele é ele. Tarde de outono. Só que você pertence a um mundo diferente, mais acima ou mais abaixo. É melhor estar acima ou abaixo? Perguntei eu,
por pura curiosidade. A questão não é esta. Respondeu o Sr. Honda, antes de tossir por um tempo e expelir o catarro no lenço de papel. Depois, observou por um momento o próprio catarro, amassou e jogou o lenço de papel na lixeira. Não se trata de ser melhor ou pior. Você não deve obstruir o fluxo. Deve subir quando tiver que subir e descer quando tiver que descer. Quando o fluxo estiver para cima, basta encontrar a torre mais alta e subir até o topo. Quando o fluxo estiver para baixo, basta encontrar o poço mais fundo e descer até as profundezas. Quando não existir o fluxo, basta ficar parado. Se você obstruir o fluxo, tudo seca. Se tudo secar, o mundo vira um lugar de trevas. Eu sou ele sou eu. Noite de primavera. Quando abandonamos o eu se manifesta. Agora estamos em um momento sem fluxo? Perguntou Kumiko. O quê? Agora estamos em um mundo sem fluxo! Gritou Kumiko. Agora não tem fluxo. Falou o Sr. Honda, sentindo de leve com a cabeça. Por isso, basta ficar parado. Não precisa fazer nada. Mas é melhor o rapaz tomar cuidado com a água, porque talvez sofra com algo relacionado à água no futuro. A água não está onde deveria estar, ou está onde não deveria estar. Em todo caso, muito cuidado com a água. Ao meu lado, Kumiko anuía com a cabeça, a fisionomia bem séria, mas eu percebi que ela estava se contendo para não rir. Que tipo de água? Perguntei. Não sei. Água. Eu também sofri muito por causa de água. Em Nomonhã não havia nenhum pingo de água. A linha de frente estava um caos e o abastecimento foi interrompido. Estávamos sem água, sem comida, sem remédios, sem munição. Foi uma atrocidade aquela batalha. Os comandantes da retaguarda só estavam interessados em ocupar tal e tal lugar o mais rápido possível. Ninguém se preocupava com o abastecimento. Uma vez cheguei a ficar 3 dias sem tomar quase nada de água. Só engoli algumas gotas ao torcer a toalha que eu estendia toda manhã para que absorvesse um pouco do orvalho. Fora isso, nada de água. Naquela hora pensei que seria melhor morrer. Não há nada mais penoso no mundo do que a sede.
Se era para passar tanta sede, cogitei até que seria melhor morrer baleado. Os companheiros alvejados urravam por água. Só que não podíamos chegar até lá, porque no meio do caminho havia uma frota de tanques soviéticos com lança-chamas e um mar de metralhadoras. O morro estava ocupado por atiradores de elite. Mesmo à noite, o inimigo não parava de disparar. Já do nosso lado, tínhamos apenas espingardas calibre 38 e 25 balas por soldado. Apesar disso, muitos companheiros se arriscaram a buscar água no rio sem suportar tanta sede. Nenhum voltou. Todos morreram. Por isso, quando é para ficar parado, o melhor é ficar parado. Ele pegou o lenço de papel, assoou o nariz bem alto, examinou por um tempo o próprio ranho, amassou e depois jogou o lenço fora. É extremamente difícil esperar o fluxo aparecer, mas quando precisa esperar, precisa esperar. Em momentos assim, é melhor se fingir de morto. Então, devo continuar me fingindo de morto por um tempo, porque é o melhor para mim? Perguntei. O quê? Então devo continuar me fingindo de morto por um tempo, porque é o melhor para mim? Exatamente. Quando morremos, podemos flutuar na parte rasa. No manhã. Ele seguiu falando apenas de Nomonhã por mais 1 hora. Kumiko e eu nos limitamos a ouvir. Durante o ano, visitamos o Sr. Honda 1 vez por mês, mas ele quase nunca nos deu instruções. Não fazia muitas previsões e só falava da batalha de Nomonhã, como os miolos do tenente que estava ao seu lado foram arrebentados por uma granada, como eles se lançaram contra um tanque soviético e o queimaram com um coquetel Molotov, como perseguiram e mataram a tiros o piloto de um avião soviético que fizeram um pouso de emergência no deserto. Cada um desses relatos era empolgante e repleto de suspense, mas toda a história tende a perder um pouco do brilho na 7ª ou 8ª repetição. Além do mais, ele não contava e sim berrava suas histórias como se gritasse para alguém do outro lado do penhasco num dia de forte ventania. Era como se estivéssemos na primeira fila de um cinema ruim assistindo a um filme antigo de Akira Kurosawa. Depois que saíamos da casa do Sr. Honda, ficávamos meio surdos por um tempo. Mas gostávamos de ouvir as histórias do Sr. Honda. Quer dizer, eu pelo menos gostava. Esses relatos, que iam além da minha capacidade de imaginação, eram predominantemente sanguinários. Porém, ao ouvir os detalhes da batalha da boca de um velhinho de roupas sujas e à beira da morte, essas histórias perdiam o senso de realidade e passavam a ser como contos de fada. Quase meio século atrás, os soldados japoneses travaram uma sangrenta batalha na fronteira entre a Manchúria
e a Mongólia Exterior, disputando um pedaço da terra deserta onde nem grama crescia direito. Até ouvir as histórias do Sr. Honda, eu não sabia quase nada sobre a Batalha de Nomonhan, uma batalha tão cruel que ia muito além do que eu sonhava. Os soldados japoneses enfrentaram as preparadas tropas blindadas soviéticas praticamente de mãos vazias e foram esmagados. Várias tropas foram completamente devastadas. Os comandantes que decidiram recuar para evitar a aniquilação total foram obrigados a se suicidar pelos superiores, perdendo a vida em vão. Muitos soldados capturados pelo exército soviético se recusaram a participar da troca de prisioneiros no pós-guerra com medo de serem acusados de deserção e morreram na Mongólia, sem nunca retornar ao Japão. Quanto ao Sr. Honda, perdeu a audição, foi dispensado do serviço militar e se tornou vidente. Mas talvez tenha sido melhor assim, no final de contas. Refletiu o Sr. Honda. Sem o ferimento, eu provavelmente teria sido mandado para as Ilhas do Sul e teria morrido. Muitos sobreviventes da Batalha de Nomonhan morreram nas Ilhas do Sul, para onde foram mandados depois. Como foi uma humilhação para o exército imperial japonês, todos os sobreviventes foram enviados aos campos de batalha mais violentos, como se recebessem uma sentença de morte. Os oficiais que comandaram de modo irresponsável a Batalha de Nomonhan ascenderam mais tarde no governo central. Teve até um que se tornou político depois da guerra. Já os soldados que lutaram arriscando a própria vida foram massacrados. Por que a Batalha de Nomonhan foi tão vergonhosa para o exército japonês? Perguntei. Todos os soldados lutaram com bravura e se entregaram de corpo e alma. Muitos morreram. Por que os sobreviventes receberam um tratamento tão frio assim? Parece que a minha pergunta não chegou aos ouvidos do Sr. Honda. O velhinho voltou a mexer as varetas de bambu. É melhor tomar cuidado com a água. Assim terminou a conversa daquele dia. Depois do rompimento com o pai da minha esposa, não fomos mais à casa do Sr. Honda. Como os honorários eram pagos pelo meu sogro, não podíamos continuar com as sessões. Até porque não tínhamos nenhuma condição financeira de oferecer qualquer gratificação. Eu não fazia a menor ideia de quanto o Sr. Honda cobrava. Na época, conseguíamos sobreviver com muito custo. Mantivemos a cabeça fora da água a duras penas. Depois de um tempo, acabamos nos esquecendo do Sr. Honda, como a maioria dos jovens ocupados acaba se esquecendo dos velhinhos, sem nem ao menos perceber. Já deitado, continuei pensando no Sr. Honda. Comparei o que ele disse sobre a água com as palavras de Malta Cano. O Sr. Honda me disse para tomar cuidado com a água. Malta Cano passou por um treinamento espiritual na ilha de Malta para pesquisar sobre a água. Talvez não passasse de coincidência, mas os dois se preocupavam muito com a água, o que me deixou um pouco apreensivo. Depois pensei no cenário da Batalha de Nomonhan. Os tanques de guerra soviéticos,
as metralhadoras por todos os lados e o rio correndo perto. A sede intensa e insuportável. Consegui ouvir com clareza o murmúrio do rio em meio às trevas. Psss! Chamou minha esposa baixinho. Está acordado? Estou, respondi. A gravata com bolinhas? Acabei de lembrar que no final do ano passado deixei a gravata com bolinhas na lavanderia. Como estava meio amassada, achei que precisava ser passada. Depois esqueci de voltar para pegar. No final do ano passado? Já tem mais de meio ano. Verdade, mas é a primeira vez que acontece. Você me conhece bem, não é? Nunca esqueço esse tipo de coisa. Como vamos fazer agora? A gravata era bem bonita. Ela estendeu a mão e segurou meu braço. Deixei naquela lavanderia em frente à estação. Será que guardaram? Amanhã eu dou uma passadinha lá. Devem ter guardado, sim. Você acha? Já se passou meio ano. Normalmente as lavanderias não guardam as peças esquecidas por mais de 3 meses. Por lei, podem fazer isso. Por que você acha que guardaram a gravata? Porque Malta Cano disse que eu acharia. Disse que eu acharia em algum lugar fora de casa. Senti que ela virou o rosto para mim no meio da escuridão. Você acredita no que ela fala? Estou começando a achar que existe essa possibilidade. Daqui a pouco você vai ter muito assunto para tratar com meu irmão, comentou minha esposa com voz animada. Talvez. Mesmo depois que Kumiko dormiu, continuei pensando no campo de batalha de Nomonhan. Todos os soldados descansavam com o céu estrelado sobre suas cabeças. Grilos cantavam e eu também consegui ouvir a correnteza do rio. Adormeci embalado pelo barulho da água.